Eu falei aqui nesse programa, eu alertei quando estavam votando a questão do Provan e disse-o muito bem, ponderadamente. Há que se fazer um estudo acurado para verificar as perdas que foram proporcionadas por motivos adversos que não estavam implícitos no contrato entre prefeitura e o serviço de transportes coletivos urbanos. Bom, e dentre esses aspectos está a pandemia. Claro, houve a pandemia. Dentro da pandemia eles tiraram vários ônibus, não cumpriram alguns horários, porque não havia como, inclusive para preservar não só os seus funcionários, como também a população. E aí houve prejuízo. E aí o que nós precisamos fazer? Sentar, verificar aonde a roda pega. E aonde pega? É aqui no bolso, a pele mais fina do corpo humano. Não é aquela que você pensa, é o bolso. Então vamos lá, acertamos aqui, ali, acolá. Agora, procedeu-se a uma destinação de 17 milhões de reais. Mais 70 milhões. Mais isso, mais aquilo outro, e aquilo foi longe. Aí o que acontece? A justificativa era essa: olha, estamos fazendo isso porque não vamos desistir das ações judiciais. A justiça já veio, no primeiro momento, deu uma sentença dizendo que não havia o que reclamar por parte das empresas prestadoras do serviço de transporte coletivo urbano. E aí, como é que fica agora? E essa sentença saiu 2 ou 3 dias depois de se votar na Câmara, na correria, na pressa. Parece que já estavam sentindo que a maionese iria azedar. E aí, todo mundo votou. Vocês não queiram saber a repercussão. Ontem eu andei em alguns táxis pela cidade. Vocês não queiram saber a repercussão negativa. E eu avisei, aqueles que votarem esta lei, a do Sasson, vão ser comparados ao que se fez na CETEP, quando se vendeu a CETEP. Aliás, vendeu não. Venderam a fixa, telefonia fixa, e entregaram de graça a telefonia móvel. Certo? Eu avisei e falei, será que não seria melhor aguardar o julgamento da justiça? Pois é. Tem um vereador que já entrou, que ingressou uma ação para voltar tudo atrás, para reverter o quadro. Ah, não, porque é diferente, que a Câmara aprovou agora, é diferente da justiça. Sei não, hein? Sei não. É não. A vaca pega. Jacaré te abraça. Agora, os senhores vereadores precisam sentir a voz das ruas. Olha, eu estive com alguns taxistas que querem a mesma coisa. Estão tentando receber da prefeitura alguma coisa, nem que for abatimento de impostos, etc., alguma coisa. Porque eles falaram o seguinte, alguns deles, olha, nós também passamos pela pandemia. Nós prestamos um serviço público. Os taxistas, os que são cadastrados na prefeitura, pagam seus impostos e tudo mais, e inclusive tem uma série de atributos que precisam ter os motoristas para poder ser cadastrados na prefeitura. E agora, se eles quiserem também um plus pelas perdas ocorridas na pandemia. Até os mototaxistas que não estão regulamentados ainda, por leniência da Transerve até hoje. Ah, não, porque foi feito tal, mas não tem o sindicato. Deus, não adianta. Tem que regulamentar isso. Tem que regulamentar. Bom, agora eu pergunto, gente, como é que fica? Eu não sei se o Papa, se o vereador Papa já está aí. Está. Ele vai entrar com uma série de coisas. Vereador Marcos Papa, bom dia. Bom dia, Morandini, bom dia a todos que acompanham o Larga Brasa. Eu alertei, você se lembra. Eu alertei e disse-o bem naquela oportunidade. Falei, Papa, não seria melhor esperar, aguardar a decisão da justiça? Agora, me explique direitinho
qual foi essa sentença, porque disse que tinha 5, 6 ações, não sei o quê e tudo mais e tal. E aquela história, alguma coisa precisa se dar às empresas pelas perdas da pandemia. Agora, tudo dentro do justo, aceitável e auditável, certo? Me explica essa situação desde o comecinho, Papa, por favor. Com muito prazer, Morandini. Com muito prazer, mas também com muita tristeza. Dizer para Ribeirão Preto que isso, tudo que está acontecendo no transporte público é pura negligência da prefeitura. E nós vamos elencar isso aqui no Larga Brasa, que sempre oferece a oportunidade de mergulharmos a fundo em assuntos relevantes de interesse da população. Vamos relembrar, Morandini, a questão da propaganda nos pontos de ônibus, que a prefeitura não faz uma licitação. Mas por que você está falando disso, Papa? Porque a decisão da juíza agora, ela diz que não cabe à prefeitura, ao caixa da prefeitura, bancar essa história. O que nós temos afirmado aqui no Larga Brasa, Morandini? Que esse contrato não admite repasses financeiros. Isso é límpido. A doutora Nina Valera Carlucci já disse isso lá em 2019, antes de se falar em pandemia. A doutora Nina disse que o nosso contrato é por conta e risco do concessionário. Então, essa questão da prefeitura estar fazendo remendo velho em pano novo não vai dar certo, Morandini. E não está dando certo. A juíza disse na sentença o seguinte: a prefeitura não é obrigada a fazer repasses financeiros ao pró-urbano. Vamos relembrar. Sempre que o pró-urbano vem a público dizer desequilíbrio econômico-financeiro, eu estou tomando prejuízo, qual é a resposta da prefeitura nos últimos 6 anos? Silêncio. A prefeitura se cala. E por que é um escândalo isso? Porque a prefeitura que contratou o pró-urbano deveria ter na ponta do lápis o custo do sistema. E ela não tem. Então, sempre que o pró-urbano vem a público, eu estou levando prejuízo, a prefeitura não responde nada, o pró-urbano foi na justiça e colocou 5 ações em cima da prefeitura. Prefeitura, que é bom dizer, quem enche o caixa somos nós que pagamos impostos. O pró-urbano, diante do silêncio da prefeitura, da negligência da prefeitura, que se calou, se sentiu no direito de ir na justiça ter de volta prejuízo. E o que nós temos dito aqui no Larga Brasa? Não faz sentido. O contrato é por conta e risco do pró-urbano. Não faz sentido. Aí a prefeitura usou esse argumento dessa montanha de ações que há na justiça para dizer, olha, eu não fiz a lição de casa, não tiveram a coragem de escrever isso, né? Mas as nossas investigações apontam isso. A prefeitura que não fez a lição de casa de auditar a contabilidade das empresas, de criar uma cesta de recursos para subsidiar o preço da tarifa, de ir a público dizer que o pró-urbano estava mentindo quando falava em desequilíbrio econômico-financeiro. Essa vez a prefeitura virou e disse, olha, eu não fiz nada disso, me dá 70 milhões para não ficar pior para todo mundo. Houve vereadores que acreditaram nisso e votaram sim. Não acredito que o gesto dos vereadores tenha sido no sentido de lesar a população, mas acreditaram no argumento da prefeitura. Eu não acreditei, fui derrotado, mas sinceramente, Morandini, eu não queria estar ao lado dos vencedores. Porque agora a justiça veio e disse que está tudo errado, que o pró-urbano não tem direito a esse dinheiro. Então o que eu fiz ontem? Eu protocolei um projeto de lei que vai revogar essa lei do prefeito dos 70 milhões. Protocolei ontem. E sabe qual foi minha justificativa? A sentença inteira da juíza. Uma sentença baseada num resumo sólido do que foi feito até então. Dizendo que o pró-urbano não tem esse direito. Então, Morandini, é lamentável ver uma administração que não auditou a contabilidade das empresas, essa ponta do lápis quanto custa. Porque às vezes as pessoas me perguntam, mas Papa, São Paulo põe dinheiro, tem subsídio, São José dos Campos tem, Curitiba tem. Tudo bem, mas o contrato lá admite, o nosso não. A prefeitura está defendendo a tese que se repactuar esse contrato, poderá admitir subsídio. Não acredito. O que eu defendo, Morandini, é que haja uma intervenção nas empresas. Porque eles ficam ameaçando com desemprego. Mas aí o sistema de transporte não vai funcionar, haverá desemprego. Mentira! Houve uma intervenção no Santa Lídia
né, um interventor no Santa Lídia até que se arrumasse a casa. Que se nomeie um interventor para essas empresas do pró-urbano, enquanto a prefeitura faz um amplo estudo de origem e destino, uma nova licitação e um novo contrato. E que não venha querer pegar dinheiro do bolso do contribuinte. E que não venha querer aumentar o preço da tarifa. Porque é possível você criar uma cesta de recursos. Vamos relembrar, Morandinho. Os 40 milhões do cartão que a prefeitura colocou nesse bolo. Não, esse dinheiro nunca foi da prefeitura e nem do pró-urbano. Esse dinheiro é do povo. Tem que ser revertido para o povo. Então que se coloque isso no Fundo de Desenvolvimento Urbano, como eu tentei colocar e minha emenda foi negada. E que junto com esse dinheiro dos 40 milhões, seja colocado o dinheiro da propaganda dos pontos de ônibus, o dinheiro do arrendamento das cantinas dos terminais, um pouco da Zona Azul, um pouco das multas, e você vai criar uma cesta de recursos para subsidiar a tarifa sem meter a mão no bolso do contribuinte, porque eles sempre querem o mais fácil. Eu me alonguei um pouco, Morandini, porque a história é longa, mas estou aqui à sua disposição para as perguntas. Não, eu quero só dizer o seguinte, a questão da Transerp é a empresa que faz o gerenciamento, mas a responsabilidade é da Secretaria da Administração. Corretíssimo. É Secretaria da Administração. Então, por exemplo, tudo isso que se fez, a Transerp é apenas a gestora, certo? Inclusive, ela tem direito a uma taxa de gerenciamento que estão postergando e deixando por conta das empresas que deveriam pagá-la a tempo e hora, sem qualquer embargo, certo? E também uma outra coisa, tem o dinheiro das multas, né? O que a juíza estranhou, e ela fala isso na sentença, é que, tudo bem, a Transerp ela é a fiscalizadora do sistema, mas ela também tem a base de dados na qual a administração se baseia para punir, para rescindir o contrato, para saber na ponta do lápis quanto custa tudo isso, né? E a Transerp se negou a se manifestar no processo. Isso foi muito feio. Poxa, se nós temos uma entidade fiscalizadora do sistema, chamada pelo Poder Judiciário a se manifestar, e ela se cala diante de um descalabro, de uma injustiça como essa, a Transerp errou grosseiramente. A Transerp deveria ir no processo, como fez no requerimento que me fez, dizendo que o pró-urbano não tinha direito sequer a reajuste de tarifa, que dirá repasses. Eu tenho essa resposta da Transerp. A Transerp respondeu para mim, no meu requerimento, que o pró-urbano não tem direito a aumento de tarifa e não tinha direito a repasse financeiro, por quê? Descumpre o contrato. Então, Morandini, a gente repete isso aqui no Larga Brasa e a prefeitura banalizou isso. Há descumprimento contratual por parte do pró-urbano. Por exemplo, essa frota vencida desde dezembro do ano passado, sucateada, expondo a população ao risco de morte. A prefeitura acha que isso não é nada. Quis aprovar uma lei para trocar essa frota até 2024. Cristo, onde nós estamos? Que prefeitura é essa? Que fracasso na hora de defender a população. Não precisava nem de lei. Cláusula contratual pública, de contrato público tem força de lei. Vai lá e manda. Mas não, uma moleza complacente, com esse desmando que o pró-urbano faz na cidade. Chega disso, gente. Para o alívio da população, a juíza deu um basta nisso. O pró-urbano que vai se defender agora. E nós, na Câmara, no Parlamento, o Poder Legislativo, eu coloquei um projeto de lei que vai revogar essa vergonha, essa farra de milhões e milhões. 17 milhões, 70 milhões, e tem agora os 10 milhões do dinheiro federal dos idosos. 9.600. 9.600. Mas tem uma coisa, vereador. Veja que coisa. Não sei se será, pelo menos, plausível o seu projeto com a realidade. Porque a Câmara já autorizou que a Prefeitura proceda de acordo com o projeto. Quando o seu projeto for votado, já se pagou 20 milhões e mais 9.600, porque os 9.600 já foram entregues. Certo? E quando vocês forem votar, já 30 milhões praticamente, fora os outros adendos, já estão no caixa das empresas. Os 40 milhões já estão, né? Então, Morandini, eu não sou o prefeito, eu fiscalizo o que ele faz. O que está ao meu alcance fazer
Eu fui na justiça, agora vou agir no parlamento, tentei aprovar as emendas, uma delas inclusive foi sugestão tua aqui no Larga Brasa, que nós incorporamos no projeto. A gente faz o nosso papel. Agora, esses 9,6 milhões que você está falando, deveria inclusive a prefeitura abater daqueles 70. Agora nós vamos tentar revogar tudo. E é importante explicar para a população o porquê. O subsídio do idoso já está embutido no preço da tarifa. Esse 9,6 milhões que está chegando é um dinheiro a mais. Então a prefeitura deveria usar isso para dizer, olha, eu prometi 70, vamos tirar 10. Toma aqui, 10 do governo federal que está mandando. Que, aliás, não é favor, é direito nosso. Mas nem isso a prefeitura faz. Percebe que é sempre um amém para o que o pró-urbano manda. É isso, o pró-urbano manda, porque a prefeitura não se manifesta quando tem que se manifestar. Eu quero repetir isso porque é importante entender. O transporte público é serviço essencial. A prefeitura é obrigada a fornecer esse serviço, como é obrigada a fornecer água. Ok? Mas ela escolheu contratar uma empresa. Ao contratar, ela tem a obrigação de ter na ponta do lápis quanto custa. Ela não fez isso nem na pandemia, Morandini. Porque na pandemia, reduziu o número de passageiros, o pró-urbano foi lá e retirou uma montanha de ônibus. E havia aglomeração dentro dos ônibus. A Vigilância Sanitária de Ribeirão Preto recomendou o contrário, que se colocasse mais ônibus para não haver aglomeração. A prefeitura descumpriu até orientação da Vigilância Sanitária para deixar o pró-urbano fazer o que bem entendesse. Por quê? Porque ela não tem a contabilidade na ponta do lápis, ela não tem o custo do sistema na ponta do lápis. Agora pagaram R$500 mil para ter um estudo, pagaram R$500 mil para ter, sendo que os nossos fiscais fazendários poderiam ter feito isso mês a mês por 6 anos. Quem pagou? Eu, você, a prefeitura. Eu, você, a prefeitura, R$500 mil. Tiraram do nosso dinheiro. Agora eu quero saber uma outra coisa. Eu falou dos 9.600.000 para abater nas 70. E os 17 que já foram entregues? E os 17 anteriores? Então, e os 40, que 40 é valor de 2018. Eu mandei a Transep atualizar para saber quanto que é esse valor. Então você tem forma de fazer. E a receita do bolo, Morandini, são as cidades que estão fazendo um transporte público bom. Que a população faz uma pesquisa de satisfação, a prefeitura faz uma pesquisa de satisfação e a população, os usuários dessa cidade dizem que o sistema é bom. Morandini, nós temos dado aqui, não se inventar a roda. Mas agora, você tem uma prefeitura que descumpre contrato, ela não tem moral para chegar no consórcio pró-urbano e exigir o cumprimento desse contrato. Agora, fica a população. Você percebe que tudo isso, Morandini, esse juridiquês, essas ações, esses processos, tudo isso poderia continuar existindo porque faz parte da vida, desde que a população estivesse atendida. Não está. O serviço é ruim, caro, e fica essa briga na justiça, fica essa negligência da prefeitura e o povo desatendido. O Ministério Público nessa? Agora. Então, interessante você lembrar disso, porque a juíza, na sentença, ela manda o Ministério Público ver se não há ação, se não há improbidade. Ora, eu creio que há. E eu já denunciei. Se há frota vencida e a prefeitura não mandou renovar, isso é improbidade, porque cláusula contratual tem força de lei. Se a prefeitura não cumpre lei, quem que está sendo improbo? Essa denúncia já está na mesa do promotor. Tá certo? Então, se há descumprimento de contrato, já há improbidade. Agora, precisa o Ministério Público agir com mais contundência. Outra questão, os 40 milhões. Vamos relembrar, Morandini, você já falou disso aqui. 80% disso é Vale Transporte, lei federal. Mas 20% é dinheiro que o usuário colocou. Por que a prefeitura não mandou o pró-urbano devolver isso aqui ainda? E mesmo o dinheiro do Vale Transporte, qual foi a minha sugestão? E coloquei isso em emenda. Que esse recurso vá para um fundo de desenvolvimento urbano. Repito, o dinheiro colocado aqui, nos 40 milhões, não foi prefeitura que pôs, não foi pró-urbano que pôs, portanto esse dinheiro não é deles. Esse dinheiro é do povo. Não podia misturar nessa lei. Essa denúncia já está na mão do promotor. Então, o Ministério Público poderia chamar o prefeito, a Câmara de Vereadores, o pró-urbano e dizer, escuta aqui,
esses 40 milhões têm que ser segregados e vão fazer parte do Fundo de Mobilidade Urbana, do Fundo de Desenvolvimento Urbano, mas esse dinheiro é do povo. Não pode pôr no meio dessa conta. Então a juíza manda ver se não há improbidade. Creio que há e está devidamente denunciado. Mas eu estou chamando a atenção que o seu projeto, que o senhor protocolou ontem, ele vai ser votado em fevereiro, depois da primeira sessão da Constituição das comissões, certo? De mérito, etc. E, obviamente, ao depois já foram talvez dois pagamentos, né? Porque um é agora, o outro no ano que vem. E se quiserem, já pode votar no primeiro mês, né? Pode pagar no primeiro mês. Nós mudamos o regimento interno da Casa e a eleição das comissões permanentes já foi agora em dezembro. Então, na primeira sessão de fevereiro, já pode pautar projetos para votar. Espero que esse esteja na pauta. 30 dias, né? Já dá para pagar agora, como está previsto, a primeira parcela de 20 milhões, mais os 9,600. Diante de uma decisão judicial, a Prefeitura vai ter a coragem de repassar mais dinheiro ao pró-urbano antes que esse novo vocês votaram, Não você, mas vocês votaram na Câmara, Tudo bem, a Câmara autorizou. Um dia depois, a juíza vem com essa sentença. E olha, se eu não tivesse barrado essa votação lá atrás em Morandini, isso já teria sido, talvez todo o dinheiro já teria sido repassado para o pró-urbano. Pelo menos a gente conseguiu matar aquela A previsão agora é de primeiro pagamento desse ano, de 2022. Os 9.600.000 já foram entregues, já está na conta das empresas. Mas 20 milhões agora. Até votar o seu projeto, tem direito a pagar mais 20 milhões no 2023. Já são 40. 40 não, 50. Espero que com essa decisão da Justiça, a Prefeitura não cometa esse desatino, Morandini, para que a gente possa revogar essa lei. A Prefeitura agora, tem instrumentos... Vou lembrar uma coisa. Ontem, eu andei pelas ruas de Ribeirão Preto, de táxi, e mesmo o povão, olha, parece que não, mas o povão sentiu o baque. Porque o que questionam é que realmente o transporte não cumpre horário, não cumpre trajeto, e outra coisa, os ônibus não estão dentro daquilo que se esperava que estivesse. Tá certo? Não tem ônibus na noite, marcaram, ouçam bem, marcaram os nomes dos vereadores que votaram favoravelmente. Eu estou falando porque eu fui à rua e ouvi isso. Eu defendo, vereador, E a gente não pode ser apaixonado na questão, a gente defende o seguinte, que se proceda realmente a uma análise real, justa, e que se não deixe ninguém no prejuízo. Se faz o serviço público, não pode ter um prejuízo. Aí, agora me comentaram ontem, os motoristas de táxi falaram, bom, nós prestamos um serviço, nós somos cadastrados como taxistas. Então nós teremos direito também de ter o período que nós passamos aqui sem trabalhar. É como o pescador tem um defeso, né? Que ganha na época que não pesca. Certo? Então nós teremos o direito de ter um bônus. O táxi é um transporte público individual. O ônibus é um transporte público coletivo. Está correto o raciocínio dos motoristas. Né? Aí a Prefeitura está aplicando a injusta atitude de 2 pesos e 2 medidas. O taxista também pode alegar, na pandemia eu não trabalhei. Eu tomei prejuízo. Eu investi no meu carro. Eu trabalhei para ter um carro para transportar a população. E eu estou sofrendo esse prejuízo. A Prefeitura ela usa de 2 pesos e 2 medidas também, Morandini. Quando vem a público dizer que o viaduto da Mogiana, da Tomás Alberto, lá no aeroporto, né? O que a Prefeitura veio a público dizer? Essa obra era para ter terminado antes. Como a construtora não cumpriu o contrato, eles rescindiram o contrato com a construtora, chamaram outra que terminou a obra. E por que não vale esse raciocínio para as empresas de ônibus? Percebe, Morandini? Por que para as empresas de ônibus vale o raciocínio? Olha, eles estão precisando de ajuda, tal, nós vamos lá ajudar. E vamos ajudar porque senão fica pior para todo mundo. É flagrante
o uso de 2 pesos e 2 medidas por essa administração. Resultado disso, o povo paga cara a tarifa, o transporte público é muito ruim, o Morandini, o povo tomando chuva, esperando o ônibus para chegar no ambiente de trabalho, empregadas domésticas, trabalhadores da construção civil, quem depende de transporte público, debaixo de chuva, isso é crueldade, Morandini. Isso é crueldade, porque a solução, eu estou falando, já faz 10 anos, e eles não fazem, eles teimam em não fazer. Aí o que é mais fácil? Dar dinheiro aí para as empresas de ônibus. É mais fácil, né? Então não pode. Eu quero sensibilizar os meus colegas que a gente aprove esse projeto de lei na primeira sessão de fevereiro, acabando com essa farra dos 70 milhões. Acabando com esse mando do pró-urbano sob a administração municipal. Ribeirão Preto não merece e precisa de transporte público de qualidade. Bom, um abraço para o senhor, muito obrigado. Não será Muito sobre obrigado, isso que eu vou Morandini. falar com o Galho, mas também pode entrar, se quiser, em algumas ponderações. Muito obrigado. Daqui a pouco vou ouvir. Forte abraço a todos. Obrigado.